espanhol. Amanhã é prova, é isso, é avaliação amanhã, o tema eu coloquei lá, né, já tinha falado com vocês sobre avaliação, e o tema eu coloquei lá, que é aquelas duas formas de futuro, mais um texto de compreensão de texto, e o vestuário, tá? É isso que está escrito lá. Como, tipo, se eu tivesse que entregar uma tarefa, entendeu? Aí eu, tipo... Não. Eu coloquei, inclusive, ali eu coloquei, inclusive, dois exemplos. Um era sobre verbos regulares e outro sobre verbos irregulares. É que, tipo, essa atividade está na minha parte de pendentes, que eu não fiz ainda. Só que aí eu não entendi o que era pra fazer, entendeu? Ah, tá. Então eu vou pegar lá e vou mostrar para vocês. Só um pouquinho, peraí. Tá bom. Sara, fecha um pouquinho ali para mim. Tá compartilhando, gente, ou não? Tá, mas tá tudo tá bem ruim, né? Tá, então olha só. Tá. Não tá? Quantos estão conseguindo ver, gente? Sei lá, meu negócio tá todo estranho. Eu tô. Tá. Eu também tô. Então, eu vou ler para vocês, olha só. Olá, chicos, na sexta-feira, 4 de setembro, faremos uma atividade avaliativa cujo conteúdo será, como já comentamos em aula, esse aqui eu acabei tirando, gente. Mas aqui, esse conteúdo aqui, aliás, o conteúdo dessa avaliação vai ser verbos no futuro regular e irregular, roupas, né, vestuário, itens do vestuário, e também uma compreensão de texto. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Vejam o que eu coloquei aqui. Conseguiram ver? Agora apareceu. Não, isso já está escrito lá na atividade que foi enviada pela coordenação na segunda-feira, tá? Inclusive, aqui dentro do quadrinho, ó, também está o conteúdo. Então, lembro a necessidade de voltarem às páginas do livro onde esse conteúdo foi trabalhado e observar os detalhes das conjugações regulares e irregulares. Não entendo o que não dá para entender, para compreender aqui, Marina. Chegasse a ler? Sim, eu entendi tudo que tá escrito aí. Eu só não entendi por que na sala de espanhol, tipo, tu botou como se eu tivesse que fazer isso, tipo, entregar alguma coisa, entendeu? Porque eu coloquei em atividades, é isso? É que, tipo, o Jonathan, por exemplo, ele bota lá no Classroom alguma, tipo, faça atividade 136, por exemplo. E aí tu botou como se eu tivesse que entregar alguma tarefa. Ah, tá, não, mas É deve porque ser... às vezes dá pra colocar como tipo uma mensagem e às vezes como uma atividade. Sim. Daí a atividade fica pendente. Isso. Tá, então assim, gente, deixa eu só explicar para vocês. Eu costumo colocar tudo em atividade, tá? Quando é assim um documento. A não ser que seja só uma chamada, assim, só uma... Por exemplo, quando eu coloquei lá um lembrete, daí eu coloco lá no mural. Quando é essa atividade ou essa recomendação que vai toda a semana, eu coloco sempre como atividade. Só que daí vocês têm que entrar e ler, né? Mas, Vai ficar prof, daí fica pendente, como mas se não tem tivesse problema. alguma coisa Como? Vai ficar como se tivesse alguma coisa faltando. Sim, mas eu sei que não está faltando e vocês também sabem, tá? Tá bem. Na outra escola eu faço assim e funciona perfeitamente, tá? Então, assim, olha só, esse conteúdo que eu coloquei aqui, ó,
Esse conteúdo foi trabalhado, tá? Então, esse conteúdo foi o que a gente viu até agora aqui, nas últimas unidades. E eu coloquei esses 2 exemplos aqui, gente, não sei se vocês estão lembrados que na minha última aula de espanhol, eu coloquei no quadro alguns exemplos de regulares e de irregulares. Então, ó, deem uma olhadinha aqui, vão para o livro de vocês. Ok, gente? Ficou agora mais claro? Sim. Tá. Ficou. Sim. Prof, eu não consigo te enviar a tarefa. Tá. Essa questão da tarefa, gente, como eu falei que eu ia eu ia colocar lá para vocês enviarem, vocês vão ter a data para enviar até sábado, tá? Hoje é quinta, até sábado vocês podem enviar. E Qual tarefa? essa atividade agora eu estou em português, tá? Quem já fez, melhor ainda, né? Quem já fez, mas pode enviar Prof, eu te mandei lá. pelo e-mail. Vitor? Eu também veio digitado por e-mail. Eu tinha mandado pelo e-mail, porque não dava para mandar no Classroom. Aham, perfeito. mandei pelo Então tá e-mail. bom. Já. Eu vou colocar lá e daí vocês, depois, quem quiser, quem ainda não enviou por e-mail, envia por lá. E daí, a partir da semana que vem, é tudo por lá. Tá, gente? Beleza, então. Então, agora, eu queria o seguinte, que eu vou fazer a chamada, enquanto isso, vocês vão pegando o livro, não, essa atividade que vocês receberam, tá? Essa atividade de língua portuguesa, que tem a ver com análise de 2 poemas, vão resgatando esse material, tá? Faltou eu dizer, embora vocês já saibam, estão carecas de saber, como se diz, que vocês devem abrir as câmeras, tá? Então, vamos lá. Prof, desculpa pelo atraso, porque eu tava sem internet. Eu também já caí hoje numa aula. A minha internet também tá uma coisa séria. Se por acaso eu cair, tá? Que isso tenha acontecido nessa semana, vocês esperam um pouquinho, já volto. Andressa? Ângelo? Oi. Arthur? Aqui. Brenda Silva? Eu. Brenda Vicente? Brenda Vicente? Bruno? Opa. Enzo? Tô aqui. Tô aqui. Gabriel Antônio? Tô aqui. Gabriel Machado? Abre a câmera, Gabriel. Gabriel Machado? Gustavo? Iago? Aqui. Isabela? João Vitor? Aqui. Júlia? Aqui. Laura? Manuela? Oi. Maria? Eu. Mariana?
Marina. Aqui. Naomi. Aqui. Pedro. Raika. Aqui. Vitor Hugo. Eu tô aqui, vou abrir a câmera agora, peraí. Voltando então para aquela atividade que eu pedi para vocês fazerem, que está na página 164. Vocês devem me enviar isso daqui até sábado agora, tá? Lembrando que isso aqui é avaliativo, então eu vou observar. Você recebeu? Não entendi. Eu entreguei, você recebeu? Ou ainda Não olhei ainda. Ah, tá. Então, essas questões aqui, vocês devem ter percebido que elas tinham tudo a ver com os dois textos, ou texto A e texto B, né? Que a gente leu na aula passada. Então, eu vou observar muito como foram escritas as questões, se foram escritas com resposta completa, afinal, é uma avaliação de língua portuguesa, né? E agora, gente, a gente vai entrar num outro tema que continuam nas frases seguintes, nas páginas seguintes. Vocês têm todo o documento aí, gente? Sim. Tá. Na página seguinte a esta avaliação que vocês deverão enviar, nós temos aí um início de abordagem da questão paródia. E aí eu queria ver com meus alunos o que vocês lembram, porque sei que paródia a gente trabalha nas primeiras séries, né? Vocês com certeza fizeram já alguma. O que vocês lembram que nós poderíamos discutir aqui? Gostaria da participação de todos. Vocês lembram alguma coisa sobre isso? Não, eu não lembro nada. Paródia. Eu também não lembro. Como, Marina? Não lembra? Eu também não lembro. Não lembra? Ninguém lembra, então, gente. Mas a Prof, não é paródia... aquele negócio lá das músicas? Isso, muito bem, Laura. Que, Só tipo, que muda a letra? É, Eu pensei que não era isso, não, porque a gente não estudou, eu acho. só que a gente não faz... Não existe paródia só de música. Existem paródias de quase praticamente todas as... Paródia é uma sátira de qualquer obra. Uhum, exatamente. Às vezes não... uma paródia eu posso fazer com com um poema, eu posso fazer com uma canção, como a Laura já comentou, eu posso fazer com uma charge. Geralmente as charges, aí elas fazem sátira, né, Pedro? Aí elas pegam um tema ou de uma notícia que foi lida, ou de uma situação que aconteceu e trabalham de uma maneira mais com humor e às vezes até com um pouquinho de crítica, né? Que a gente já viu essa questão aí também em charges. E a paródia, nesse contexto que a gente leu aqui, a gente viu dois poemas, cujo tema era o mesmo. Qual seria o tema, gente, desses dois poemas lidos? Eles estavam coisados, né? Apaixonados, não sei. Estavam coisados. Sim, estavam apaixonados. Eu entendi, Laura. O primeiro, apaixonado por alguém inatingível, né? E o segundo, vocês acham que o segundo também está apaixonado? O poema do Drummond, ele está apaixonado? Sim, eu acho. Eu também acho. Gente, só um pouquinho que eu vou ter que ver aqui, tá? Minha conexão tá muito...
Oi. Ela foi fechar a porta por causa da... Ah, não vou gritar, não. Auf den Wall, Border, hey, Border Wall! Hey, 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 hey! Moscou, Moscou, tá. Gente, assim, deixa eu só comentar uma coisa. Eu estou com um problema sério na minha conexão, tá? Na aula que eu tive anterior a essa, eu caí no meio da aula. Isso é muito chato. Eu nunca tinha acontecido isso com a minha conexão. Então, assim, se acontecer, eu volto, tá? E vocês continuem aqui, eu volto. A aula, sim, está sendo gravada, tá? Voltando, então, para o que eu estava falando sobre a questão paródia entre esses dois textos. O primeiro, como a gente viu lá, o autor, e como a gente viu em que época foi escrito, e também depois com a análise que vocês fizeram através das perguntas aqui, o primeiro vocês percebem que ele foi feito numa época bem anterior a Drummond, né? E ele é do gênero romântico. Então, no romantismo, vocês ainda verão, ainda não começaram a ver literatura, né? Assim especificamente. No romantismo, o amor, ou o alvo do amor, era inatingível. Geralmente era amor platônico, ou amor difícil de se concretizar. Já aqui no Drummond, vocês não conseguem perceber, assim, que ele faz um deboche, um certo deboche com o primeiro texto. Vocês estão com os dois textos, gente? Sim. Sim. Vocês conseguem Na ver? página Mas 164, teria que Vocês desligar a conseguem? câmera, por causa que o texto está pelo celular. Ah, entendi. Vocês, então vejam, leiam aí, gente, vê se vocês conseguem perceber alguma coisa de humor ou de deboche até, com relação ao primeiro texto. A gente comentou um pouco isso lá na primeira leitura. Vejam lá. Alguém poderia comentar, gente, com relação a isso? Bem, então, assim... Prof, eu não vi que ele falou, tipo, do outro texto, só vi que ele falou lá, só que eu achei que era do texto dele. Ah, tá. Então, assim, ó, aqui ele está falando assim: ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente para acabar o teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências esse cartaz amarelo. Nesse país é proibido sonhar. Então, assim, gente, os dois textos tratam de escrever nomes da pessoa amada. No primeiro, ele escreveu numa árvore, como eu enviei para vocês naquela orientação da semana, e o segundo escreveu na sopa. Só que o primeiro sonha, né? Sonha, espera, só que a árvore cresce e o nome da amada junto com o seu desaparece, né? Na altura. E aqui no Drummond, ele fala que a sopa esfria e que ele não acha a última letra e que tem alguém aí em volta dele. Ele fala que todos observam ele fazer como é que ele diz aí, esse romântico trabalho. E alguma pessoa desses todos falam assim: está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Né? Tipo assim,
tira o autor do sonho, ou tira o poeta do sonho e faz com que ele volte para a realidade. E aí ele faz uma crítica. Qual seria a crítica? Para quem já fez atividade, provavelmente já conseguiu descobrir aí. Brenda Pires, conseguiu? A crítica seria que não se pode sonhar, a gente tem que viver a realidade, a gente tem que viver esse momento que estamos vivendo e não procurar nenhum sonho, tá? Então, aqui, ó, voltando agora para a página 165, onde nós temos alguns comentários relativos à paródia. Então, veja lá. No poema sentimental, Carlos Drummond, de um jeito bem humorado e descontraído, faz uma paródia do poema As Letras, do outro autor, Fagundes Varela. Paródia, anotem aí, marquem, sinalizem de alguma maneira aí, vocês receberam isso, tá? Mas acompanhem aí, então. Paródia é um texto escrito a partir de outro, geralmente com a mesma estrutura, mas com conteúdos diferentes. A paródia pode ser uma crítica, uma imitação cômica de uma obra séria, na maioria das vezes remete a textos de autores consagrados na literatura. Então, às vezes é uma imitação, às vezes é um texto, como diz aí, bem humorado, né? Mas assim, foge do inicial. O inicial era romântico, sonhador, né? E o que ele vem é bem, tipo assim, é bem real, é um prato de sopa que está esfriando, enquanto ele procura a última letra, tá? E então, depois aí, ó, há paródias que são construídas a partir de poemas, músicas, contos, fábulas e até de livros. E ainda as criadas na publicidade, na pintura, no cinema. Aí, gente, vai ter N situações relativas à paródia. Vocês talvez já tenham visto com a aula de arte? Na aula de arte, já viram alguma coisa nesse sentido? Que eu me lembre, não. Não? Gente, porque geralmente isso nos... Uma caricatura pode ser encarada como um Também, tipo de uma paródia. caricatura é um tipo de paródia, sim, Enzo, porque a caricatura aumenta certas características. Digamos que alguém tenha um nariz maior. Na caricatura, o nariz vai ser mais ainda ampliado, né? Ou alguém tem um olho maior, ou um cabelo maior. Então, a caricatura, que vocês sabem o que é um tipo de paródia do texto fonte, ou do texto original, ou no caso, da foto, tá? E, como fala aqui, e vocês já comentaram também, as músicas. Às vezes as músicas, agora a gente vai iniciar uma época, gente, que é a campanha eleitoral. Aí, eu não sei quantos acompanhavam, obviamente que ninguém acompanha diariamente, né? Mas, às vezes, essas campanhas pegam algumas músicas já conhecidas e fazem uma letra nova por cima, até para que o eleitor lembre, associe com outra música, né? Então, tem um objetivo de fixar o número do candidato. Vocês lembram de alguma coisa parecida, gente, ou não? Sim. Sempre Lembram? tem. Isso geralmente acontece assim, né? E às vezes são coisas bem feitas até, sabe? Bem elaboradas, assim. Então, a paródia tem esse contexto. Uma das características da paródia é que ela é feita em cima de uma obra, ou de um texto, ou de um poema já conhecido. Ninguém vai fazer uma paródia em cima de um poema que ninguém conhece, porque ninguém vai conseguir fazer a ligação, né? Então, isso a gente chama de intertextualidade, tá?
Então, a intertextualidade é uma das características bem presentes na paródia. Precisa ter intertextualidade. Precisa haver essa conversa entre os dois textos, tá? Então, a minha proposta, gente, é que a gente faça uma paródia. E aí, eu queria saber de vocês que texto, que poema, que talvez vocês conheçam, o que vocês lembrem, ou então também poderia ser uma fábula, que é um texto relativamente curto. Então, eu gostaria agora, né, nesses minutos aqui, comentar com vocês o que vocês poderiam pensar em fazer a paródia. Claro que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre as características desse tipo de texto, e depois a gente vai partir, então, para a produção. Algum comentário, gente? Entenderam o que eu falei? Oi, Laura. É que, tipo, vai ser cada pessoa vai fazer, tipo, uma fábula ou um negócio, tipo, pode ser em grupo ou vai ser um para toda a sala? Não, eu estava pensando em deixar mais ou menos livre, porque eu acho que facilita o trabalho e a vontade do aluno de escrever, né? Tá, porque quando eu determino, o aluno vai dizer que não gostou do texto, ou que não sei o que mais, aí tem vários argumentos para não fazer o trabalho, ou para entregar no último dia do último prazo, tá? Então, assim, eu gostaria de deixar mais ou menos livre. Se alguém agora já teria alguma para citar, que vocês tenham lido em outras aulas... Você vai passar na segunda-feira, essa tarefa? Vou passar na segunda-feira. Uhum. Eu queria fazer aquele lá, eu acho que é uma fábula, é daquela raposa com a uva, sabe? Raposa e as uvas, é uma fábula. Uhum. Aí, assim, Brenda, o que precisa... É para fazer uma paródia, prof? É que tinha... Prof. Oi? Tinha travado para mim, é para fazer uma paródia, tinha travado para mim. Para fazer uma paródia. Só que eu estou falando sobre paródia desde o começo da aula, tá? Aí depois você vai ter que ver a aula gravada. Sim, prof, é que em relação... Não, sim, é que em relação ao trabalho travou agora, deu um corte. Uhum. Só em relação ao trabalho. É que tu não viu ali embaixo que eu acabei saindo, mas eu entrei agora. Tá. Então, assim, além da Laura, alguém mais teria uma ideia de texto? Marina, Arthur, Pedro, Brenda? Fala aí, Brenda. Eu ainda não tenho. Pode ser uma de poesia? Sim, eu já falei aqui, gente. Pode ser um poema, pode ser uma fábula. Posso falar o que eu quero Sim. fazer? Eu quero fazer a paródia da Via Láctea. Via Láctea é um poema? É uma poesia. Sim, e de quem é, Brenda? Agora eu não me lembro, mas eu lembro da Via Láctea, que eu gosto dessa poesia, só que eu não me lembro, tipo, de quem que é. Grupo. Tá, então assim, ó, uma coisa que vocês têm que levar muito em conta é essa palavra que eu falei agora, intertextualidade. Eu queria saber o que vocês... Fala aí, Maria. Não, é que a Bena fica interrompendo a professora. Tu lembras o que é, Maria, que eu acabei de falar agora na aula? Da paródia? Não, o que é intertextualidade? Pelo nome eu não lembro. Não? Acabei de falar agora, mas eu vou repetir, tá? Então, a paródia, por isso que eu pedi para a Brenda qual é o autor desse texto que ela vai fazer. Porque a paródia, ela precisa ser feita em cima de algum texto já conhecido, e não conhecido só por mim. Por exemplo, eu não posso fazer uma paródia de um texto que eu fiz. Olavo Bilac. Tá, Olavo Bilac também é um autor bem antigo. Ele é
parnasiano, ele não é romântico, ele é da escola parnasiana da literatura, tá? Muito bem, Brenda. Aí, vocês vão precisar me enviar, quando for a hora de vocês enviarem, vocês vão me enviar os 2 textos, o original, que a gente chama de texto fonte, e depois o texto criado por vocês, que é o texto paródia, tá? Então, gente, eu gostaria que vocês, que nós pudéssemos ler juntos aqui, o que está na página 165. Não precisa ser sobre amor, pode ser qualquer texto, tá? Mas se tu gostas desse, e a primeira pergunta que eu fiz, tu já lembrasse desse, é porque eu acho que tem que ser esse, Brenda, né? Porque me parece que para ti é bem significativo. Tu lesse esse texto em alguma aula de português, talvez? É que no 6º ano, a minha professora de português trabalhava mais com a gente com poesia. E tinha até um festival, uns negócios de apresentar poesia, cantar esses negócios assim. Sei. Aí sempre era poesia. Então eu gosto de poesia por causa dela. Aí eu li um monte de poesia. Bem. Que legal, Brenda. Essa professora, se soubesse disso, ia ficar bem feliz, tá? Que tu tomasse o gosto da leitura desse texto por causa dela. Bem legal isso. Oi, Júlia. A gente também fez isso na escola, no 3º ano. Cada grupo tinha que decorar uma poesia e depois apresentar para a turma. Apresentar declamando a poesia, o poema? Aham. E tu lembra qual foi que Tem tu todo fizesse, ano Júlia? nessa escola. Eu lembro meu. Eu lembro. Quem também lembra? foi do Olavo Bilac. O meu era aquele... Foi alguma coisa de uma boneca lá. O meu também foi da boneca. Acho que eu fiz contigo, Julia. Ai, gente, queria saber qual é esse. Nós 3. É aquele boneca de Ah, eu pano, não sei o lembro quê. dessas coisas aí. Agora eu lembrei. E daí tinha umas bonecas que elas faziam... Sim, eu fiz eu um da lembrei, eles arrancaram uma bola. boneca no Quem meio é o pra autor? dividir, lembra? Quem é o autor, Eu não gente, lembro, mas rasgaram boneca? a boneca no meio, assim. Eu não sei como é que era. E daí apareceu a estufa, tinha a palavra estufa, eu lembro da palavra. Eu lembro. O enchimento da boneca. Era aquele que a gente teve. O nome é a boneca. Era aquele que a gente teve que apresentar pro 1º ano lá. Que daí a gente desceu Eu tenho nas o turmas lá livro embaixo, teve que dele. apresentar foi esse. Não era esse. Não, Gabriel, viaja. Mas assim, ele era muito infantil, gente, ou não? Porque 3º ano... Não, acho que não era tão infantil assim. Era tipo de divisão. Eu tenho a piada aqui, a piada não, a coisa aqui, eu vou ver o nome do cara. Tá, vê o autor, só para eu saber. É do Olavo Bilac, é a boneca. Também é do Olavo Bilac, olha. Ó, tá aqui com a minha letra feia, lá do 3º ano. Eu lembro, tá arriscado aqui, porque a gente cantou. Como é que tu tem o livro do 3º ano aí, Não era livro do 3º ano, eu tinha livro de poesia, e daí tava aqui, daí entendi, tá ali na tua estante. Entendi. Tá. Eu lembro que Júlia, não? muita gente da sala tinha um livro de poesia de uma girafa lá. Ah, tá. Era pra que foi a escola que foi pedido. O meu é esse aqui, ó, o macaco girafa. A gente compra mesmo. tá. Entendi. Tá. Eu lembro que alguém cantou aquele da bunda pelada lá e todo mundo ficou rindo. Era a família bunda mole, alguma coisa assim. Família Bunda Pelada. Gente, olha só que texto inesquecível. Vocês estão no 8º e ainda lembram, né? Então, assim, gente, a Brenda, que está meio nervosa aí, escreveu tudo em caixa alta. Se eu já respondi essa questão, tá? Eu vou deixar livre para vocês procurarem primeiro o poema matriz, né? O poema fonte que vocês vão encontrar, ou o texto fonte, ou então a fábula, e depois vocês vão trabalhar. Então, na próxima aula, vocês vão já me definir, já vão me trazer o que é que vocês vão fazer, tá? Mas antes de passar para a produção propriamente dita, nós precisamos saber o que é paródia, né? E pela pergunta geral que eu fiz aqui,
a grande maioria não sabe, né? Então, a gente vai ler aqui. Tem algum voluntário que pudesse ler aqui na página 165? Algum voluntário para ler em português? Quantos tem essas folhas aí na mão para ler? Porque eu falei que a gente ia trabalhar algumas aulas com elas. Quem mais? Pode ler, Marina? Posso. Então vai. Eu tinha lido essa parte roxinha, tá? Aí tu vê a partir depois da roxinha ali. Aliás, vocês acho que não tem isso, né? Tem cor onde vocês? Tem, né? O meu arquivo já tá abrindo. No meu livro de português não tem. É que isso aqui eu enviei. 65, termina na 120. Isso aqui não é Sim, do eu livro. sei, mas é que eu tava vendo no meu livro de português. Então, tá. é que tu falou da página 165, só que daí eu achei que podia ser no livro, né? Porque eu tô sem agora o meu computador. Pode ser, No Marina. meu outro computador, eu tô Aquela no meu outro parte. computador. Marina, pode ir? É pra eu ler aquela parte ao criar sua paródia? Não, há paródias. Tá, ao criar sua paródia, isso aí, vai lá. Ao criar sua paródia, Carlos Drummond faz sua observação irônica dos fatos. Satiriza o amor romântico, o sentimentalismo exagerado e a paixão impossível presentes no poema de Fagundes Varela. Isso já pode ser observado logo nos primeiros versos, quando, para lembrar seu amor, o poeta constrói seu texto a partir de uma situação concreta. O eu lírico usa letrinhas de sopa de macarrão, um registro efêmero que logo desaparecerá assim que a sopia for ingerida. Essa construção se opõe à de Varela, em que o lírico registra seu amor na casca de uma árvore, na esperança de que um dia seja eterno. Compare. Marina, muito obrigada pela tua leitura. E agora eu gostaria de fazer uma pausa só para ver se vocês entenderam o que é o eu lírico. Eu coloquei lá nas orientações da semana. É quem conta poesia. Isso, o eu lírico é a voz, vamos dizer assim, é a voz que fala através do autor. Então, aqui, o eu lírico, num poema, eterniza aquelas letras do nome da amada. E o eu lírico de outro poema, que é o segundo, que é o mais bem-humorado, ele até tenta fazer o nome, mas depois disso, depois de tomada a sopa, acabou-se, né? Não vai ficar eternizado como fica num tronco de árvore. Então, isso aí já tem uma diferença. Tem uma semelhança e tem uma diferença. Vocês conseguem perceber isso, gente? Que a Marina leu? Então, aqui tem 2 exemplos retirados dos 2 textos já lidos. E agora, quem pode continuar ali? Drummond transforma a ideia. Raika, pode ler? Posso ler sim. Só que eu vou ter que desligar a câmera porque tá no celular. Peraí, tô esperando carregar. Alguém aí que já tenha o texto, gente, que possa ler? Deu, consegui. Então, vamos. Qual era a página mesmo, só pra confirmar? Drummond
A página 165, Drummond transforma... Tá. Drummond transforma a ideia de desesperança, das ilusões, dos sonhos e do desejo perdidos expressos de forma dramática por Fagundes Varela em algo corriqueiro. Traz o sonho do amor ideal para o convívio cotidiano, para a realização presente. Deu? Sim, até aí, obrigada, Raika. Até aí a gente percebe, então, as diferenças e as semelhanças entre os dois autores, entre os dois textos que a gente já leu, tá? Então, vocês têm que sempre pensar nessa palavra que eu falei aí, tá? Na palavra... Obrigada. Tem ainda. Tem. Na palavra intertextualidade, que eu falei no começo, e que a gente vai voltar a trabalhar isso, que é a conversa que há entre os dois textos. Obviamente, não serão dois textos conversando, serão semelhanças de temas ou semelhanças de palavras que podem acontecer entre os dois textos, tá? E depois, aqui também ele fala que um deles está no nível dos sonhos e outro está no nível da realidade, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, aqui, ó, embaixo, nós temos aqui, para vocês observarem o que o Drummond fez. Ele manteve a ideia original do poema de Varela, mas... a fim de mostrar o que poderia ser dito, que o amor é assim mesmo, que o amor não é eterno, que nem sempre o amor é sofrimento, o autor usou ironias, entre outros recursos, e para criticar e se posicionar diante desse tema, tá? Então, a ironia aí, como eu já falei, o deboche, tá? É bem presente e é bem fácil de observar aí nesses dois temas, nesses dois textos. Então, para a próxima aula, gente, vocês vão procurar